muito grande será o seu papel, Malu, se Deus quiser, na Câmara de Vereadores, e é um papel do Legislativo. Ajudar o... Fer. Ufa, será que agora deu certo? Eu não acredito. Eu aqui olhando, agora consegui. Gente, boa noite. Que bom! Olha, Kleber, acho que eu Hum. vou escrever um livro, As Aventuras em Tempos de Tecnologia, porque Eu imagino. você acha que pode? Nós estamos há 40 minutos tentando essa live. Acho que as pessoas até Pois. desistiram. Eu recebi algumas mensagens, Maria, das pessoas dizendo que houve alguma intercorrência e, portanto, não conseguiam acesso à sala. Pois é, não sei te dizer o que foi que houve, né? Tudo muito bem testado, enfim, né? Eu espero que essas pessoas não desistam, que de repente, deixa eu dar uma olhadinha novamente. Olha, a Rosilene entrou e A quem Rose. sabe, né? Outras tantas consigam fazer parte aí da nossa conversa. Eu até tinha desistido, eu pus aí para rodar, né? Eu entrei na sala, peguei um outro celular para verificar se tinha alguma live, aí eu descobri uma live ao vivo que estava realmente funcionando, né? Mas enfim, agora a gente está aqui. Né? Várias Ok. pessoas entrando e eu agradeço a paciência de todos vocês, viu, gente? Vocês que tentaram entrar, não conseguiram, Dalva, agora você conseguiu, fico feliz. Eu espero que a Maria Angélica também, o Flávio, que volte novamente a tentar, né, a entrar. Enfim, Kleber, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui comigo, né, para a gente poder conversar um pouco a respeito de um assunto que nos é tão caro, né, os jogos. E eu gostaria, em primeiro momento, apresentar o Kleber e deixar muito claro que todo o aspecto formal, a formação dele é extraordinária, mas eu gostaria de destacar a questão humana da pessoa, que essa não tem palavras para a gente poder descrever, é só você conhecendo e se relacionando com ele. Então, pelo amigo, eu agradeço muito, e pelo profissional também agradeço, porque eu sei que está disponibilizando aqui para todos nós conhecimentos que foram construídos de uma forma, digamos assim, trabalhosa, né, Kleber? Verdade. Bom, Maria, quando recebi o convite, bom, eu acho que primeiro precisamos, bom, cumprimentá-la, cumprimentar as pessoas que, em alguma medida, dispensaram o seu tempo aí, mesmo com a intercorrência do início, mas se esmeraram aí para estar conosco aqui nesse momento, não é? Então, quero agradecer pessoas, eu recebi muitas mensagens, Maria, pessoal do Mato Grosso, pessoal de Minas, por onde aí eu já trilhei alguns caminhos, né, enfim, então quero agradecer. Quando a Maria me fez o convite, ela me conhece o suficiente para saber que eu sou alguém, assim, com algumas ressalvas a esse universo tecnológico, com algumas, em alguma refratário, em alguma medida a uma série de questões que esse ambiente ele implica.
mas também não sou negacionista, né? Seria muito estranho que um formador fosse negacionista, né? Então, eu reconheço nele, e foi isso que eu disse a Maria, que a despeito dessa configuração e dos limites que esse modelo, né, de diálogo se conforma, né, se estrutura, ele é um encontro, né? E logo que ela enviou a mensagem, eu disse que o fato de reencontrá-la já era, por si só, o apogeu do diálogo, né? Então, que a obra e o que eu pudesse vir a falar aqui era menos importante do que o encontro, né? E aí, Maria, eu aproveito o ensejo para dizer que talvez eu vou falar uma coisa que você não se recorde mais, porque já faz aí acho, quase 2 décadas, então eu vou rememorar aqui. Quando eu a conheci, você não me conhecia, eu fui na ocasião você era secretária de educação do município de Sumaré, né? Então faz um considerável tempo, e eu na ocasião estava prestando assessoria à prefeitura de Sumaré a convite de uma pessoa, e nós nos conversamos ali naquele corredor, foi muito rapidamente, e a pessoa disse, olha, essa mulher é uma pessoa séria. Eu disse, olha, quando tem alguém sério na educação, me dá um certo, uma certa tranquilidade, né, um certo refrigério, porque normalmente são os arranjos, né, os puxadinhos que a política partidária acaba fazendo. E curiosamente o tempo passou e naquele trabalho nós não nos reencontramos e depois fomos nos reencontrar quando nós trabalhamos numa instituição privada, e foi um momento muito interessante. Tivemos ali muitas histórias, enfim, eu não vou entrar, né, na seara dos detalhes porque não me parece pertinente para a noite, mas é sempre muito bom reencontrá-la. Eu vou me lembrar, inclusive, de uma fala do professor Carlos, quando ele diz a Maria é uma intelectual séria. Eu acho esse adjetivo muito caro, Maria. Eu acho esse adjetivo muito caro e há tanta banalização. Nós estamos vivendo um tempo tão banalizado que quando nós encontramos as pessoas sérias, é preciso que nós enaltecemos essa qualidade. Então eu quero aqui deixar registrado a minha alegria de reencontrá-la, em que pese todas as ressalvas que tenho do ambiente virtual. Muito obrigada. Suas palavras realmente foram deliciosas de ouvir. Foram deliciosas. Eu me lembro, sim, dessa situação da Secretaria de Educação e me lembro mais ainda com que dor no coração que eu não consegui manter o projeto, né? Eu tive que simplesmente abortar o projeto e, assim, não tive coragem de falar isso pessoalmente para você, porque foi um negócio que ficou atravessado aqui na minha garganta e ainda está por anos. Mas certas coisas, né, passam. Mas tudo bem, acontece. Mas foi um prazer naquela época. Eu não imaginava que você se recordava, e o projeto, me lembro até o título, era Refletir e Sorrir, era o título do projeto, né? Era um projeto muito nobre e, enfim, às vezes nós nos adentramos a algumas circunstâncias das quais nós não temos dimensão do que ela da totalidade, né, das implicações daquilo, e foi curioso, porque nos encontramos numa situação bastante atípica, eu diria. Atípica, né? Exatamente. E a maneira como a coisa foi encerrada também foi um negócio assim que nunca me agradou, entendeu? E eu sempre tive essa pendência, eu achava que eu tinha essa pendência com você. Você acredita? Não, e pode ser... Veja a vossa nobreza moral, né, Maria, que ratifica o que eu falei da seriedade, né? Comigo não, tanto eu quanto você estávamos ao abrigo de uma instituição. Se ela não soube nem reconhecer nem ao trabalho que estava em curso, tampouco a nós, não dá para pessoalizar algo de natureza institucional. Aí está a nobreza da pessoa que eu acabei de falar, né? Que enquanto ser humano é ímpar.
Eu fico muito feliz por tudo isso, viu, Kleber? E mais ainda, né, por conta desse contexto e você agora estar aqui. Só uma parte, Uhum. Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua persistência e o fato de você É, retornar aqui, tá, Flávio? Você, a é, Maria Angélica, e mais alguma outra pessoa que agora fugiu o nome para mim. Gente, rapidamente eu vou falar desse profissional e desse ser humano que é formado, graduado em Educação Física e Pedagogia. Fez o seu mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. E nas andanças pelo mundo, acabou na Unicamp e está fazendo o seu pós-doc lá na Unicamp. Aliás, será um prazer poder depois conhecer essa pesquisa. O nosso amigo aqui, ele realiza pesquisas de cunho enfoque epistemológico sobre os seguintes eixos, que é interessante a gente ressaltar cada um deles. A teoria do jogo, estudos sobre memória e a constituição da cultura lúdica, aspectos didáticos do ensino, estudos sobre as infâncias e a educação infantil e pesquisas históricas em educação e educação física. Hoje ele está trabalhando, é docente da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e também orienta na área do mestrado profissional e no programa e coordena o G4DEF, Grupo de Estudo Pesquisa sobre Formação Docente em Educação Física. Ele tem uma formação erudita, literalmente, e o doutorado dele culminou nesse livro que eu adoro. O livro eu adoro. Eu não consegui terminar de ler o livro ainda. Eu tô lendo de pouquinho, mas o capítulo 1 inteiro e metade do 2, eu garanto para você que, assim, gente, eu indico. Já indiquei várias vezes esse livro aqui, vocês vão gostar. E aquilo que eu coloquei na descrição da live, quando eu publiquei, é a pura verdade. O livro, ele traz, no capítulo 1, ele é brilhante, Kleber. Sabe, o autor é brilhante, ele traz a questão do jogo e as concepções, a construção epistemológica desse jogo que a gente não encontra. Eu, pelo menos, nunca consegui encontrar nada com esse cunho e com essa abordagem, com essa lucidez. Portanto, eu indico, assino embaixo, nem preciso, né? Porque ele mas é um livro que eu gosto demais. Parabéns. E hoje, né, nós temos aí alguns temas, alguns assuntos que você propôs para a gente. Eu não sei se você organizou a sua fala ou se eu posso, de repente, disparar uma pergunta. Maria, eu acho que você, dado a dinâmica do canal e a dinâmica da forma do diálogo, você sinta-se à vontade. Você já sabe, sou analítico no pensamento, enfim, sou bastante... tento, na medida do possível, fazer esse encadeamento, né, entremeando as ideias para que as pessoas que também nos ouvem possam ficar inteligível, né, ficar um diálogo que seja agradável, né? Acho, inclusive, que talvez esse é um esforço que o universo acadêmico faz pouco, não é? Então, Maria, deixo você à vontade, se você quiser fazer a pergunta ou se você quiser que eu aborde o tema, das duas partes eu me coloco à disposição. Eu quero fazer a pergunta. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Que não seja capciosa. Não é, de modo algum. Você teve o prazer imenso de entrevistar anciãos.
Verdade. pessoas de muita idade, de muita sabedoria. Eu fui ao lançamento do É seu livro. verdade. Eu Foi. vi ali muitos que ainda estavam vivos, outros que foram os representantes, né? Eu imagino a emoção da família ao É, ver essa lembrança, essa consideração em relação a um ente querido, né? Que já tinha ido, infelizmente. Kleber, nesse resgate dessa cultura, dessa infância tão longínqua, né? Desses resquícios de memória, o que foi que você trouxe ao analisar todas as respostas, toda essa configuração? O que foi que você trouxe de importante? Ou, não digo de importante, porque tudo isso é importante, mas de comum e que possa servir para nós como um incentivo, que possa servir, que possa ser uma inspiração. essa pergunta é belíssima, Maria. Ela me oportuniza. Primeiro, eu vou fazer uma rápida contextualização do livro, né? Então, o livro ele é uma adaptação literária da tese de doutorado, não é? Vale dizer que uma adaptação literária é um trabalho laborioso, é um trabalho que exige um esforço quase hercúleo, porque você tem que transformar um diálogo que é acadêmico, que é científico, numa linguagem mais palatável para as pessoas, né? E o esforço esse esforço, talvez, ele se justifica exatamente por conta da beleza. A beleza da obra não está no Kleber, ela não está na ciência. A beleza da obra se assenta nas narrativas. É isso que deixa essa obra bela, né? Então, o meu esforço talvez tenha sido como diz a Ecléa Bosi, num dos seus livros que chama A Memória de Velhos, que eu super indico, é brilhante. Ela diz que a memória de um velho, e velho a gente precisaria explicar o contexto, né? Porque às vezes a gente usa velho de maneira depreciativa, e não é isso, né? Mas ela diz que a memória do velho é um diamante bruto. Eu fui atrás desse diamante, Maria, né? Então eu queria entender um pouco como se estruturava ou se configurava a infância da década de 20 e 30. E para eu entender esse contexto, né, e esse conteúdo, né, que o que eu chamo de cultura lúdica, eu precisava ouvir as pessoas que vivenciaram essa infância nesse interstício de tempo, né? Então, era necessário entrevistar pessoas que tinham assim, vivido a infância na década de 20 e 30. Portanto, Maria, foi um brinde, né, um ode, né, poder ouvir essas pessoas, né? Então, eu entrevistei pessoas que tinham octogenários e nonagenários. Então, na verdade, foram 50 entrevistados, eu tinha mais de 500 laudas de transcrição, né, de material, e eu não consegui trabalhar com tudo, porque é um material muito denso, não é? Eu tive que ir estabelecendo critérios para selecionar, né? O que eu lamento muito, porque do ponto de vista Vocês sabem que eu tô... não é? Perfeito. Pode falar, Maria. Não, que deu uma falha. Eu falei, não, vai cair de novo. Não, mas era muito material, mas eram histórias fantásticas. Foi aí que nós paramos. Isso. Então,
Eu entrevistei, dos 50 que eu entrevistei, foram para o interior da tese 32, né? O que eu chamo de são os guardiões da memória. Esse é o nome com o qual eu trabalho, né? Eu intitulo, né, os meus entrevistados, né? Os meus não, os entrevistados que me concederam a alegria de dividir as dores e os sabores da existência. E aí tem um ponto muito precioso, Maria, nessas narrativas, porque você repare, eu estou falando com octogenários e nonagenários, mas eu estou me reportando ao início. Então ele é uma espécie de encontro das águas, é uma espécie de pororoca, não é, por assim dizer. É curioso, porque ele está falando do tempo da velhice, mas ele não está falando da velhice, ele está falando da infância rememorada. Há, portanto, nesse revisitar, uma ressignificação da sua própria infância, não é? E aí eu vou contar um rapidamente que ilustra bem, né? Eu fui entrevistar uma senhora, se chamava Maria, já nos deixou. Aliás, dos 32, eu só tenho 6 que estão conosco. Os demais já, enfim, já fisicamente nos deixaram, mas as recordações estão aqui, guardadinhas, né? Estão cristalizadas. E ela disse, mas eu não tenho nada para contar. Eu não tive infância. Não é? Eu achei uma fala forte, em alguma medida, uma fala contundente. Aquilo me causou um certo mal-estar, né? Puxa vida, ao invés de eu causar um estado de alegria para ela dividir uma experiência, ela vai dizer, enfim, né? E aí eu disse, mas, certo, a senhora não teve infância, mas o que a senhora fazia quando era pequena, né? Então ela ia contando nessa recuperação da memória momentos muito doloridos do trabalho, do furto da infância pela subsistência, aos 6 anos ter começado a trabalhar no campo. Ela ia contando da dificuldade dos 12 irmãos, né, da família, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela ia, nesse meio tempo das dores, ela ia colocando elementos. Então, por exemplo, que mesmo lá lavrando no campo, lavrando Lavras, né, talvez aí o sentido da cidade de Lavras, da universidade da qual eu sou docente. Ela ia contando experiências dos irmãos brincando no campo, né? Então havia, no meio de todo aquele sofrimento, o jogo ele era imanente, ele emanava, né? Enfim, então, Maria, eu diria que, em síntese, ouvir essas pessoas, eu não sou mais o mesmo. As narrativas elas não evidenciaram apenas uma tendência científica ou ratificaram elementos da cultura lúdica, elas me transformaram, porque via de regra eu era o ouvido arguto que estava tentando lapidar aquele diamante que estava adormecido, né? Enfim, algumas entrevistas eu tive que partilhar em muitos momentos, porque eles ficavam cansados, né? Sobretudo os nonagenários, né? Eles acabavam cansando, então eu ia voltando, assim, que à medida que eles iam permitindo, eu ia voltando para dar sequência na entrevista. Eu penso que, então, Maria, as narrativas são a pujança, a força, a potência dessa obra, né? Ela aqui tem, e aí eu vou sintetizar, né? Tem uma entrevistada, a dona Ana Pierre, que ela é italiana. Então ela passou a infância na Itália, pós Primeira Guerra Mundial. E você deve se lembrar que quando a Itália vai perdendo a Primeira Guerra Mundial, a guerra ela começa no extremo norte e vai para o extremo sul. E as pessoas iam mudando, elas iam migrando de lugar para fugir da guerra.
Maria? Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Tudo. Então elas iam migrando, né? E numa dessas mudanças, né, para fugir dos horrores da guerra, o Mussolini foi à escola que ela estudava. E ele ofereceu uma boneca para todas as meninas e uma bola para todos os meninos. E aí ela disse, e eu me lembro como assim, o sotaque dela ainda ecoa nos meus ouvidos. Ela disse assim, aquele desgraçado, né? Aquele sotaque carregado italiano. Quer dizer, e olha a ambiguidade. Você entrega um aparato cultural, que é o brinquedo, a uma criança na mão de um tirano, não é? Então, assim, são narrativas fantásticas, Maria, assim, e algumas imagens, os caderninhos da alfabetização, assim, é um deleite esse material no tocante às narrativas, não é? E foi por essa razão que eu fiz esse compromisso com os entrevistados, que quando o trabalho terminasse, e o esforço para transformá-lo em livro foi também por eles, mais por eles e menos do que pelo Kleber, porque você deve se lembrar do lançamento, eu entreguei um exemplar para cada um dos entrevistados ou para os representantes que estavam da familiar, né, os que já não estavam entre nós, né. E aí eu concordo com a professora Dalva, tão benjaminiano, né. Eu concordo no sentido benjaminiano mesmo da narrativa, do brinquedo, do artefato, né? E de como ele produz subjetivação, né? Como pode um tirano entregar uma boneca? O que há na boneca, ela fica depreciada quando é como se a boneca da boneca entregue escorresse sangue. É muito forte, não é? E assim, e veja, mesmo recebendo a boneca, porque com aquela miséria, pensa, ganhar uma boneca, ganhar uma bola, não era para ter a melhor sensação do mundo, mas era impossível, né? Mesmo uma criança diante dos horrores da guerra, ela não consegue se curvar à ludicidade que aquilo lá poderia estar representando. Gente do céu, que coisa mais... É muito forte. E tem muitas outras. O pai do professor Ricardo, da USP, qual foi meu orientador no mestrado, né? Você conhece bem o Ricardo, ele foi meu entrevistado de doutorado, o seu Antônio. E o seu Antônio tem uma coisa muito curiosa, né? Eu frequentava a casa do Ricardo, portanto eu conhecia o interno, né? Eu conhecia o avesso da casa, né? Então eu era considerado como da família, né? E aí o seu Antônio, quando eu entrevisto, ele primeiro faz a parte formal, responde as perguntas de maneira, e ele tinha uma formação, uma compreensão de mundo muito embebecida pela filosofia, pelo seu estilo, pelo que lia, né? E num dado momento ele diz assim: agora você desliga a câmera, porque o que eu quero dividir com você aqui não pode estar no trabalho. Então e eu fiquei muito tentado, Maria, que a consciência ética não permite, né? Mas eu queria muito ter podido gravar, não para divulgar, mas para ter o registro, porque o que ele me contou era tão bonito, era de uma delicadeza existencial, de uma profunda maneira de ser e estar no mundo de alguém muito diferente. E eu gostaria muito de ter registrado, mas eu não poderia. E mesmo que eu pudesse, eu não faria, porque tinha muita estima por ele. Naquele momento ele queria dividir com o Kleber do hall de amigos e não com o pesquisador Kleber. Exato. Então, enfim, tem muitas histórias, Maria, que eu poderia dizer aqui que elas são muito profundas, elas deixaram muitas marcas, né?
enfim, então, a beleza desse livro, reitero, a pujança se assenta nas narrativas, naquilo que eles partilharam comigo, né, enfim, na beleza delas. Olha, Não sei se respondi. sim, respondeu. Eu nem cheguei nas narrativas e sou apaixonada pelo livro, que dirá quando eu chegar às narrativas. O que é que vai acontecer comigo? Se eu tiver algum problema de saúde mental, pelo choque emocional, a culpa é sua. Só para quebrar o gelo. Pelo contrário, você ficará... e aí tem duas coisas que eu poderia destacar, né, que provavelmente aconteça. Você se sinta inebriada, né, pelo teor das narrativas e, ao mesmo tempo, estarrecida, inebriada porque ela é profunda, né, ela fala, ela retrata, né, ela traduz um tempo, uma dor, um sentimento, e, portanto, inebria quem se envolve, né, quem se entrega. Ao mesmo tempo é estarrecedor, porque você se depara com conteúdos de pessoas que passaram a vida toda apartadas do letramento, apartadas da possibilidade de serem alfabetizadas. Então, quer dizer, isso causa muita dor daqueles que têm a sensibilidade e sabem do prejuízo humano que é o analfabetismo. Com certeza. Não, mas você me respondeu lindamente, Kleber. A inspiração está posta. Aqueles que quiserem, absorvem, ficam enebriados e transformam isso numa experiência de vida, que eu acho que é isso que o livro é. O seu trabalho foi isso. Uma experiência de vida cuidadosamente relatada. Uhum. E Kleber, você me propôs a falar sobre os eixos epistemológicos que tratam a obra, jogo e cultura lúdica, né? E aí eu vou deixar você, porque eu comecei de trás para frente, né? Porque era essa, eu queria trazer essa beleza antes da configuração do trabalho. E agora eu deixo você à vontade para expor da maneira que você achar mais adequado o seu raciocínio. Ok. Joia, Maria. Ok, agradeço mais uma vez aí. Então, eu não vou conseguir discorrer sobre todos os aspectos, né, epistemológicos sobre os quais versa o trabalho, né, porque ele é um trabalho que tem um adensamento que se espera, inclusive, numa tese de doutorado, né. Eu penso que o livro ele tem 4 grandes eixos sobre os quais ele está assentado, não é? Um dos grandes eixos... Um minuto só, por favor, para poder encerrar a parte anterior. O Flávio está colocando assim, que é um prazer ouvir você explanar a origem do seu livro. Além das riquíssimas narrativas de vida dos entrevistados, eles lhes apresentaram algum desenho ou ilustração? Excelente pergunta, excelente pergunta. Maria, talvez seja oportuno dizer que o Flávio ele é diretor da editora UFLA e eu tenho a felicidade de ter 3 obras lá publicadas pela editora UFLA. Uma está agora saindo do forno, que inclusive foi um convite que ele e à época o professor Marco nos convidou para contar os 20 anos, os 2 decênios da editora UFLA. E nós desenvolvemos um projeto histórico ouvindo a velha guarda, né, as pessoas que começaram a editora, e foi um trabalho de pesquisa brilhante que culminou no livro que vai ser lançado aí nos próximos meses, contando um pouco e entendendo. E é muito curioso esse livro, eu já vou responder, viu, Flávio? Eu não estou fazendo divagação, não, eu só estou contextualizando a sua participação.
É muito curioso esse livro, porque, Maria, nós vamos lá para falar sobre a editora e nós acabamos encontrando, mapeando o campo científico, como ele se organizou na antiga ESAL. A UFLA era a escola agrícola antes de ser UFLA, né? Então é muito curioso que que as pessoas vão lá, vão entender a editora UFLA, tem algumas provocações literárias, eu vou trabalhar com o conto do Guimarães Rosa, que eu adoro e tal, mas elas ganham de presente não só o entendimento de como a editora UFLA se constituiu, mas entendendo o campo científico, como é que as ciências agrárias se constituiu e como é que dela se engendrou a UFLA. É muito interessante a obra. Bom, muito obrigado, Flávio, pela oportunidade e pelo prazer de estar aqui conosco. Foi uma experiência muito curiosa, porque eu não me sentia à vontade de pedir que eles apresentassem figuras, então eu deixava os depoentes, né, eu chamo-os de depoentes, né, eles à vontade. Então, aqueles que queriam ou se sentiam por alguma razão à vontade para apresentar uma imagem, uma fotografia, evidentemente que eu registrava, né? Há uma aqui que talvez, não sei se a câmera vai ser capaz de traduzi-la, né? Mas eu vou colocar aqui rapidamente, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá. É uma dedicatória. Isso. Na verdade, esse foi um entrevistado e essa cadernetinha, ele guarda com muito orgulho que foi a professora que o alfabetizou, fazendo uma dedicatória pelo empenho que ele fez. Então é como se fosse uma caderneta que ele guarda. E o mais curioso não é só a caderneta, é que ele tirou de dentro de um baú. Então, quer dizer, é um baú de memória, né? Aquilo para ele era uma coisa tão cara, né? Tão preciosa, né? Seu Agenor, não é? Enfim, então tem fotografias, tem fotografias. Lembro-me de uma entrevistada que recebeu do pai um relógio, e ela era um relógio de como que fala? Não é relógio de punho. Enfim, ela colocou o relógio numa corrente e ela carrega, porque a imagem do pai está no fundo do relógio. Então, oi? É tipo camafeu, mas é outro nome que dá. É um outro nome, mas é muito bonitinho. E ela quis dividir e pediu para eu registrar, eu registrei. Então, tudo aquilo que eles expressavam, eles exprimiam, né, que aquilo guardava um vínculo com a infância. E eu não consegui colocar, eu tenho centenas de fotos. Mas foi um pedido da editora, porque a inserção da imagética no livro, ela encarece o livro. E é um livro que tem quase 400 páginas. Então, para ser preciso, ele tem 365. Então é um livro que ele ficaria muito, se ele tivesse muitas imagens, ele ficaria muito inacessível, ele ficaria caro, né, do ponto de vista comercial. Você sabe bem o que é isso, né, Flávio? Então, assim, eu tive que selecionar algumas imagens para colocar. Então, por exemplo, eu queria muito ter colocado a imagem da boneca, da qual a professora, a Ana Pierre faz alusão, do Mussolini. Mas ela não falou, não se pronunciou, enfim, então eu não solicitei. Então há imagens, eles dividiram, não é? Mas muitas estão no meu acervo, guardados. Mas eu fiz uma coisa interessante, né? E aí não é a ética da existência, né? Me lembrei da definição de ética do Yves, né? Que vida eu quero viver, né? Ética e moral, né? Que ele ganhou o Jabuti. Eles me registraram essas imagens, os objetos e as coisas que eles dividiam comigo. Eu registrei tudo num CD e eu entreguei um CD junto com a gravação, né? Eu filmei e eu entreguei para a família. Então a família tem esse registro imagético num CD player. Então eu entreguei
para a família o CD com a entrevista, com as imagens, com o áudio, o vídeo e com as fotografias ou as coisas que eles partilharam comigo, de maneira que eles pudessem guardar ou registrar ou talvez preservar, né, sabendo que muitos não estariam conosco. Nossa, olha só que legal, que delicadeza, né, Kleber? Eu acho que era o mínimo, Maria, que eu poderia. Foi a forma com a qual eu pensei, falei, eu preciso transformar isso, porque para um octogenário, para um nonagenário, explicar o que é uma pesquisa de doutorado é muito difícil. Então eu explicava por via do registro da memória. Eu disse, olha, eu não tenho como oferecer nada, mas como gratidão eu ofereço o registro para que os familiares tenham, né, essa lembrança. Então tem entrevistas que duraram 2 horas, não é? Nossa, que lindo. Olha, o Flávio está agradecendo, viu? E realmente, falando, as imagens encarecem muito a obra, né? Seja como for, parabéns. Olha, e vou mostrar mais uma que fala do exame, não sei se dá para ver, admissional. É verdade, é verdade. É verdade. Lembrando que muitos abandonaram a escola em função do exame admissional. Então, muitas narrativas evidenciaram isso, Maria, que eles deixavam a escola porque não logravam êxito no exame admissional. Tão pequenos, 4º ano, crianças de 10 anos já fazendo um exame para poder dar prosseguimento nos estudos. Quem dá conta disso? É criminoso, né? Escola pública não era para todos mesmo, a educação não era de elite mesmo, né? Infelizmente. E vale dizer, ainda tem mais um agravante, né, Maria? Ou eles ficavam em função do exame admissional e evadiam da escola, ou evadiam por conta do trabalho infantil. Vale dizer que a década de 20 é a década onde há o grande apogeu do êxodo rural no país, né? E, portanto, muitos estão deixando o campo ou estão em transição e abandonam a escola. Então, o exame admissional, o êxodo rural e a subsistência. Então, muitos deixam a escola, não prosseguem com os estudos. Salvo engano, eu não me lembro exatamente, mas são 6 ou 7 apenas que prosseguem. Os demais param nessa etapa de ensino em função do exame admissional e das outras coisas que eu arrolei, né? Então, de 50, 10%. Eu não me lembro com precisão, posso estar falando, me equivocando em alguma margem para cima ou talvez até para baixo, mas era estarrecedor, o número era impossível, Maria, não ficar mobilizado com essa segregação ao direito de estudar, ao direito à educação gratuita e pública. Por isso que nós temos que defender a educação pública, com todos os seus defeitos, não é? Sim. A Dalva está te parabenizando e colocando que preservar a memória, isso constrói experiências para as gerações futuras. Sim, concordo. Um grau, número e gênero. É verdade, Maria. Esse é um fato que o livro evidencia. Que o livro não, que a pesquisa, que a cultura lúdica, ela é um espaço de diálogo intergeracional, né? É um encontro de irmãos, é um encontro de primos, é um encontro de amigos, de colegas. Há no interior da cultura lúdica um espaço de diálogo intergeracional, onde vale dizer que o jogo tradicional, a transmissibilidade ocorre por via oral. Portanto, há o mais velho repassando a experiência para o mais novo. Então, uma das evidências que a pesquisa revela é que o jogo tradicional, né, o jogo
as manifestações, as diversas manifestações de jogo, e eu estou chamando de tradicional, as brincadeiras que têm vínculo com o sagrado, com as cantigas de roda, com as lendas, parlendas, coisas queimada, e todos esses jogos que são transmitidos oralmente. Eles são um encontro geracional. Então é muito curioso, porque apesar do jogo sofrer uma ressignificação, ele vai perdendo essa natureza da oralidade. Daí a necessidade de nós preservarmos, né, o jogo tradicional, por conta da transmissibilidade oral. Então, assim, ele é um encontro das gerações, não é? Então, eu me lembro de alguns que falavam, esse era o único momento com o qual os pais interagiam com os filhos. Olha só! É muito curiosa essa evidência. Kleber, e aí eu fico pensando na atualidade e que nós estamos equivocados em algumas coisas. E uma das coisas, olha, que vida louca que nós temos, nós não ficamos em casa, a gente não fica com os filhos. Espera um pouquinho, mas olha o que você acabou de dizer. O jogo, a brincadeira, a parlenda, a lenda, era um dos únicos momentos que se ficava com os pais. E agora? Isso. Ou seja, o trabalho, a sobrevivência, ela sempre esteve acima de qualquer coisa. Então, você tinha que trabalhar muito para ter condições de sobreviver a si e dar sobrevivência à sua família. Então, Kleber, nós podemos pensar que isso não é de hoje. O que nós não estamos tendo é que nas oportunidades para, talvez, ficar em casa e ficar com os filhos e ensinar uma brincadeira, talvez a gente esteja substituindo. Sim, sim. Então, você lembra no início da minha fala que eu, em alguma medida, sou um refratário, né, a esse universo tecnológico, mas reconheço a sua importância e a sua tendência, né? Então não seria inteligente ser um refratário se nós estamos fazendo um diálogo, por exemplo, por via da tecnologia, não é? Mas é preciso ter muitas ressalvas, não é? Então, vou dar um exemplo, outro dado que a pesquisa evidenciou. A tendência da cultura lúdica, se você pegar como ela era constituída, o vínculo dela se dava pelos objetos da natureza. Então, há um gráfico na obra, se você, Maria, puder até aí fazer a exibição desse gráfico, não sei se você vai encontrar aqui, deixa eu ver que página que esse gráfico aparece. Ele está mais para o meio da obra. Ele está... 243. Então, é isso? 243. Deixe-me ver aqui. Talvez nós não estejamos com a mesma versão do livro. Portanto, ele está um pouquinho mais para frente, Maria. Deixa eu ver se eu... Temos... Né? Então, acho que um pouquinho à frente, Maria. Que é o momento que eu vou falar da cultura lúdica. Ele está em forma... Aqui, ó, ele aparece na 318, na versão que eu estou. Esse livro já está na segunda edição, Maria. E eu fiz algumas pequenas atualizações na obra. Então, eu não sei se eu estou com a versão... Brinquedos mais frequentes? Isso. Se você pegar, então, os brinquedos mais frequentes, eles são a boneca de pano ou papelão, a peteca, o carro de boi de madeira, a carrocinha de madeira, o carrinho de madeira ou buriti, né? O estilingue, as réplicas de animais de argila, o bodoque, a boneca de sabugo de milho, o peão, o arinho, o bibloquê, são
são praticamente artefatos e atividades lúdicas, Maria, que elas têm na sua essência elementos que eles retiravam do cotidiano. Então, uma das coisas uma tendência a uma ilação possível, né, dessa aferição é de que os jogos tradicionais eles estão ancorados na cultura pela qual eles são forjados e com os recursos que se tem, né, naquele contexto, né? Então, como a maior parte deles viveu a infância no campo, uma infância campestre, logo os brinquedos e os artefatos e as atividades tinham essa origem, né? Esse engendramento a partir desses materiais, aí, desses recursos que a natureza oferecia. Kleber, você acha que essa cultura que a criança vive de brinquedos de plástico, ela pode... a criança em si, esse tipo de interação, pode solicitar menos a sua criatividade, a sua capacidade de agir sobre os objetos, de criar significados simbólicos com esse material que antes ela retirava da natureza e fazia? Essa é uma excelente pergunta, Maria. Trata-se de uma pergunta absolutamente feliz, né? Essa é uma pergunta, inclusive, eu estou completando 20 anos que eu estudo a teoria do jogo, né? Depois até você me permite, Maria, falar de duas obras que estão em cursos, das quais são muito importantes aí para essa teoria do jogo, essa ciência do jogo da qual eu sou um dos signatários, aí, alguém que está trabalhando junto com isso. Maria, existe um ciclo do brincar, não é? Então, eu recomendo a todos que estão ouvindo esse diálogo assistir um documentário que se chama Tarja Branca, né? Então, a cultura lúdica é tratada nesse documentário Tarja Branca. Eu até escrevi uma resenha sobre esse documentário que é belíssimo. Ele é um ode, ele é um brinde ao brincante no sentido mais pleno, no sentido que o nordestino atribui ao brincante, alguém que tem liberdade de criação, liberdade de expressão, né? Aliás, a palavra lúdico, eu tenho trabalhado com esse conceito a partir da liberdade de expressão, da liberdade de criação, e não do prazer como a abordagem hedonista propõe. Então, existe um ciclo do brincar, Maria. À medida que eu recebo um brinquedo industrializado, por melhor que ele seja e por mais oportunidades que ele confere, a indústria e o engenheiro de criação já pensou sobre o brinquedo, não é? Então, é como se já houvesse um cerceamento, né? Então, o ciclo do brincar se inicia quando do nada eu crio um brinquedo. E vale lembrar, no que eu acabei de falar da cultura lúdica que foi mapeada por todos os depoentes, né, que estão presentes na pesquisa, que eles retiravam então da natureza para fazer os seus brinquedos e as suas brincadeiras. Logo, Maria, então eu posso dizer que a primeira etapa do brincar é a capacidade de criar o objeto ou o artefato do qual a brincadeira vai se valer. O brinquedo ele é o artefato. Ora, eu não posso negar, se o artefato está dado, eu já tolhi uma parte da capacidade de criação, né? Então, isso não significa que outras possíveis, a exploração, a interação com o objeto, ela pode se potencializar, não é? Enfim, mas eu não posso negar que à medida que a indústria lúdica, né, a indústria do brinquedo, ela já produziu o brinquedo, já limitou, já colocou formas e instituiu regras, instituiu modos de brincar, eu não posso negar que isso não é um cerceamento. Agora,
eu creio na capacidade criativa do ser humano. Então, ele pode desmontar, né? Às vezes, como nós sabemos, a criança ela tem a sua capacidade de subversão, né? Quantos artefatos que não eram para ser brinquedos se tornam brinquedos, né? Então, eu creio nessa capacidade, nessa natureza apática do brincar, né? Que ele é subversivo. Então, você transforma, você modifica, ressignifica e tal, né? Mas eu não posso negar, Maria, que o ciclo do brincar, à medida que está pronto, né, que eu recebo um brinquedo pronto, seja de plástico ou de qualquer outro material, uma etapa do brincar ficou tolhida, ficou cerceada, que foi pensada pelo engenheiro lá, engenheiro de materiais que produziu o brinquedo. Então, o Lego é fantástico, mas ele te dá o que você precisa fazer. Você pode fazer muitas outras coisas, né? Mas já há uma espécie de já há uma espécie de limite instituído, não é? Que eu posso verdade, eu posso ressignificá-lo, posso reestruturá-lo, reelaborá-lo, mas eu não posso negar que uma etapa foi cerceada. Nós temos 4 minutos. Tudo isso, Maria? Não, enfim, então eu penso, Maria, que eu acho que a nossa conversa aqui, se você entender que ela é uma conversa que possa ser estendida, nós possamos, em função da intercorrência que nós tivemos no início, nós poderíamos estendê-la para uma outra ocasião e pudéssemos abordar, eu nem falei dos eixos epistemológicos e tal, eu nem falei dos achados, eu falei um pouquinho, né? Do contexto e tal, e de repente nós podemos fazer um outro encontro. Maria, 2 coisas, né, acho que fica desse nosso encontro. A gratidão pelo reencontro, e a segunda, estou trabalhando num livro, junto com o professor Alcides e o professor Rogério Grillo, que nós reunimos pesquisadores do mundo todo para saber o que essas pessoas estão produzindo sobre o jogo. Eu acho que nós paramos um pouco, sobretudo na educação, né, com a ideia instrumental do jogo, nós paramos lá atrás, né? Enfim, então nós reunimos as grandes representantes, Gilles Bruguet, traduzimos um texto do Jacques Engiot, enfim, tem bastante coisa nova, temos 22 capítulos nesse livro que está discutindo o jogo nas diferentes perspectivas teóricas, temos gente discutindo jogo e psicanálise, gamificação, quais os efeitos da gamificação para o jogo, no sentido do impulso lúdico, quais são os desdobramentos disso, né, para viver essa plenitude, essa capacidade criadora. Então, eu acho que esse é um livro que vai ser uma espécie de tratado do jogo, e eu tive a felicidade de estar junto na organização e escrever um capítulo também, que eu vou falar do jogo na educação física e de como ela maltrata o jogo. Que não me perdoem os meus colegas da área, né? Então, Maria, enfim, fica a minha gratidão e se você entender que nós possamos estender esse diálogo para um outro momento, eu me coloco à disposição com toda... brincando, como eu respondi para você quando você me convidou, eu disse assim, não, com uma dosagem controlada, né? Uma pequena dose não faz mal a ninguém. Pessoal, olha, eu agradeço. Vai para o YouTube, são 10 segundos e o Kleber volta noutra live. Gente, fica com Deus. Beijão para todos. Valeu, Maria. Porque vai Obrigado, cair. Maria. Tchau.